Ok, pessoal, vamos a mais uma aula. Desta vez a gente vai falar sobre trauma torácico, é a nossa aula 5. Uma coisa que eu tenho para falar para você que é generalista, você que vai atender um paciente politraumatizado que tem um trauma do tórax, um conselho: aprenda a drenar um tórax. Se você aprender a drenar um tórax, dos pacientes com traumatismo torácico que precisarão de procedimentos cirúrgicos, 80% vão se beneficiar deste procedimento. Vamos falar sobre traumatismo do tórax, ok? É comum em pacientes politraumatizados. Então, aquele paciente que tem múltiplos traumas vai ter trauma torácico também, vai ter trauma abdominal associado, trauma pélvico. Então, trauma torácico vai estar lá. Vai estar no B, na nossa abordagem, né? No A a gente já falou, lá na abordagem de via aérea e controle da coluna cervical. 10% dos traumas contusos e 15% dos penetrantes, repetindo o que eu já falei, vão necessitar de procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico, na maioria das vezes, é uma toracotomia e drenagem pleural. E eu vou mostrar para vocês aqui como deve ser feita. E a metodologia do ATLS consiste na abordagem mais dinâmica e eficaz para o generalista. Então, é mão na roda, é aquela coisa que deixou mais simples a abordagem. O ABCDE deixa tudo simples, é só você seguir. No trauma torácico, eu quero dizer uma outra informação importante. Identifique as 5 lesões ameaçadoras à vida, e a gente vai falar aqui sobre elas. Identifique e trate. O ATLS da 10ª edição divide em 5 lesões ameaçadoras à vida, e depois outras lesões, um pouco mais do que 6 ou 7, que são as potencialmente ameaçadoras à vida ou potencialmente fatais. Eu discordo um pouco disso aí, mas quem sou eu para discordar, né? É uma forma de deixar o aprendizado bem organizado, então vamos adiante dessa forma. Trate imediatamente as lesões que você identificou, e é importante diferenciar as lesões ameaçadoras à vida das lesões potencialmente ameaçadoras à vida, que aí no livro vai estar como potencialmente fatais. ABCDE, todo mundo já sabe, então vamos passar adiante. Na toracotomia e drenagem pleural, como se deve proceder? Eu vou relatar para você aqui como deve ser o procedimento. Imaginemos que do meu lado esquerdo eu vou fazer uma drenagem, vou tentar não bater aqui no microfone, então eu levanto o braço esquerdo do paciente e eu deixo a região lateral pronta para que eu faça o meu procedimento. Na linha axilar média, ou anterior a essa linha axilar média, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior, no nível do 5º espaço intercostal, que no homem corresponde ao mamilo e na mulher ao sulco mamário, porque existem mamas que ficam mais pendulares ou não, mas o sulco mamário corresponde mais ou menos ao 5º espaço intercostal. Você vai fazer asepsia e antisepsia, obviamente você está paramentado, e vai fazer um bloqueio anestésico. E aí tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Muita gente fala, você tem que fazer um bloqueio na borda superior da costela inferior. Eu acho isso uma grande bobagem, porque toda a costela é inferior, exceto a primeira. Então, borda superior da costela. Você faz aí 3 arcos costais e você pode fazer inclusive na borda inferior, sem pegar os vasos, porque é ali que passa o nervo, está mais próximo, né? Mas se você fizer anestésico em 3 arcos costais, você vai conseguir obter uma anestesia em uma região considerável. E você vai fazer uma incisão transversa de mais ou menos 3 a 3,5 cm. Com essa incisão, por ela você vai entrar com a pinça fechada ou com uma tesoura mesmo. Fecha e abre. E assim você vai entrar nos planos subcutâneo, muscular, e você vai entrar na cavidade pleural. Quando você adentrar a cavidade pleural, vai sair ar. Você vai ouvir um puff. Depois que você escuta isso, você coloca o dedo, introduz, e com o dedo você tenta sentir alguma estrutura, que por acaso seja uma estrutura anômala ou alguma aderência com a pleura visceral. E depois disso, você coloca o dreno, que o ATLS 10ª edição indica que pode ser entre o calibre 28 ao 32. O calibre varia em números pares de 2 em 2, então vai ser 28, 30, 32, 34, 36. A proporção que o calibre é maior, que o número é maior, o calibre é maior, vai ser mais grosso o dreno. Então, antigamente falava-se um 38, um 40, hoje não. Depois de vários estudos, viu-se que um 28 até o 32 você consegue drenar grande parte das secreções que você deseja drenar, e ar, então, vai drenar muito bem.
A introdução desse dreno deve ser posteriormente e superiormente, de forma que o último orifício fique dentro da cavidade pleural. Quando você coloca o dreno, você vai conectá-lo ao sistema, ao selo d'água. O selo d'água deve ficar abaixo do nível do paciente, a coluna líquida deve ter 2 centímetros de água. Para o adulto, geralmente o kit equivale a 500 mililitros de soro. Você coloca fisiológico, glicosado, o que for, porque tanto faz. Isso não vai mudar, é a coluna líquida que vai fazer com que mantenha-se sem voltar para a cavidade pleural, ao sangue, e é uma coluna líquida que permite que a cavidade pleural tenha uma pressão suficiente para drenar o que houver no seu interior. Bem, a proporção que vai enchendo o coletor, você tem que trocar, porque vai aumentar o esforço necessário, a pressão intrapleural necessária para vencer o selo d'água e dessa forma conseguir uma drenagem mais adequada. Ok? Então coloca o dreno posterior e superior. Aqui nós temos uma foto de uma radiografia mostrando a drenagem de um lado e de outro. Se você não sabe como ler uma radiografia do tórax, nos moldes do ATLS, digita aí no Google, no YouTube, Franklin Andrade, trauma torácico, que tem uma aula lá, e nessa aula mostra, não nessa que você está assistindo agora, em outra, nessa aula eu mostro como você deve ler uma radiografia do tórax, você não vai esquecer mais, ok? Quadro clínico do trauma torácico, pessoal. Dor torácica, dispneia, taquipneia, ausência de murmúrio vesicular, timpanismo à percussão nos casos de pneumotórax. Quando você tem um hemotórax, por exemplo, um hemotórax maciço, aí você não vai ter timpanismo. Você vai ter maciçez ou submaciçez à percussão. Claro que isso vai estar prejudicado em muitos casos em que na urgência você não consegue, na sala de urgência, escutar bem. Tá um barulho danado, todo mundo conversando, atendendo o paciente, ou não, né? Existem pessoas que ficam conversando coisas que não tem nada a ver, e aí você tem seu exame físico prejudicado, muitas vezes. E às vezes você identifica, você achava que era só um pneumo e era um hemopneumotórax. Na drenagem é que você vai saber. Você pode ter hipotensão nos pacientes que têm hemotórax maciço, nos pacientes que têm um pneumotórax hipertensivo. Você pode ter hipotensão porque ocorre acotovelamento das cavas e não ocorre retorno venoso para o coração, não tem pré-carga, que é a quantidade de sangue que está no ventrículo antes da sístole, e aí vai ter hipotensão. E você pode ter desvio da traqueia, mas não se atenha a isso muito não, tá? A gente acha que todo pneumo hipertensivo vai ter desvio de traqueia. Não é assim. Não acontece em todos os pneumotórax hipertensivos, não. Muitas vezes você tem pneumo hipertensivo, cujo diagnóstico é clínico, que você dá o diagnóstico radiográfico. O doente está mal, mas ele aguenta uma radiografia do tórax, ele não está instável hemodinamicamente nesse ponto. E você ausculta, tem uma redução de murmúrio vesicular, você manda para a radiografia, o paciente volta com um pneumotórax hipertensivo. Então você vai ver nos livros, o diagnóstico do pneumo hipertensivo é clínico. Em outras edições do ATLS havia radiografias do pneumo hipertensivo. E alguns alunos falaram, como é que você fala que o diagnóstico é clínico e você mostra a radiografia aqui? E eu vou mostrar algumas radiografias do pneumo hipertensivo aqui para vocês. Ok? Então, quando eu vou abordar o B, já abordei o A, o oxímetro de pulso subtendes que eu já utilizei, ele vai continuar sendo útil aqui na minha abordagem do B. As lesões ameaçadoras à vida, pessoal, são essas 5 aí. Lesão da árvore traqueobrônquica, você vai precisar muitas vezes drenar o hemitórax com mais de um dreno, 2 ou 3 até. Pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, hemotórax maciço e o tamponamento cardíaco. Vamos falar de cada uma delas. Na lesão da árvore traqueobrônquica, eu vou até separar aqui, lesão da traqueia, nesse caso aí nós temos uma fratura de traqueia, e é um dos casos que você não vai resolver a abordagem de via aérea com uma crictireorestomia cirúrgica. Você só vai resolver com a traqueostomia, que eu falei que você não consegue fazer na urgência, mas esse é um caso diferente, é um caso de exceção, então você vai ter que fazer na fratura de traqueia uma traqueostomia. São pacientes graves e vários acabam falecendo. Então, o tratamento desse caso aí, traqueostomia. Neste caso aí, nós temos bastante ar em ambos os hemitóraxes. E o que é que acontece? Você tem, após a drenagem, saída de muito ar. Você sabe que tem pneumotórax, você drena, você coloca dreno de um lado do outro, seguindo a técnica que eu descrevi aqui para você,
continua saindo ar, fica borbulhando e não para de sair ar, e o paciente não melhora na parte ventilatória, você coloca outro dreno e aí você dá o diagnóstico de lesão da árvore traqueobrônquica. Esses pacientes vão precisar de parecer da cirurgia torácica. Muitos deles vão para a cirurgia de urgência, ok? Então, pacientes com lesão da árvore traqueobrônquica, lesão de bronquifonte, etc., são submetidos a drenagens pleurais ipsilaterais, ou dos dois lados, e parecer da cirurgia torácica. O pneumotórax hipertensivo é uma urgência, uma emergência na parte respiratória, em que você tem entrada de ar no espaço pleural e desvio do mediastino para o lado contralateral. Isso leva a acotovelamento da cava, com esse desvio do mediastino, acotovelamento das cavas, a cava superior e inferior, reduz a quantidade de sangue que volta para o coração. Você tem turgência jugular, você vai ter, talvez, em alguns casos, hipofonese de bulhas, e você vai ter timpanismo do lado do pneumotórax. Você não vai ter isso no tamponamento cardíaco. No tamponamento cardíaco você vai ter a tríade de Beck. A diferença é que o murmúrio vesicular é ausente no pneumotórax hipertensivo e você tem timpanismo do lado do pneumotórax, e no tamponamento cardíaco você tem murmúrio vesicular e você não vai ter timpanismo, vai ter som claro pulmonar. Então, como eu faço no pneumotórax hipertensivo? Simples. Você transforma o pneumo hipertensivo em um pneumo simples e aí depois você drena. Como é que eu faço isso? Na criança, você vai fazer conforme o ATLS das outras edições. Gelco, um cateter gelco no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, borda superior da costela. Esquece esse negócio de costela inferior, porque toda costela, menos a primeira, é inferior. Coloca o gelco, vai sair ar. Transformou o pneumo hipertensivo em um pneumo simples. E agora você drena o tórax, conforme eu falei desde o início. Já o pneumo hipertensivo no adulto, agora o ATLS da 10ª edição já preconiza que você faça a punção, a toracocentese no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. Quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. E aí você transforma o hipertensivo em um simples, depois você faz a toracectomia e drenagem pleural em selo d'água da mesma forma e está resolvido o problema do paciente. Lembre-se que o diagnóstico é clínico, porém, como eu já falei, às vezes a gente faz radiografia sem saber que é um hipertensivo. Não é exatamente como o livro fala. Aí nós temos uma turgência jugular, que pode estar presente tanto no tamponamento cardíaco quanto no pneumotórax hipertensivo, que é o assunto em questão agora. Nós temos aqui um desvio de mediastino, ou seja, um pneumo hipertensivo. Nós temos aqui outra foto de uma radiografia de um outro pneumo hipertensivo, porém, lembre-se que o diagnóstico, preferencialmente, o que o livro preconiza é diagnóstico clínico. Nesta foto, nós temos um pneumotórax aberto. E o que é o pneumotórax aberto? Você tem uma comunicação com a cavidade pleural, um orifício que comunica, e esse orifício tem um tamanho, um calibre maior do que 2/3 do diâmetro da traqueia. Se é maior do que 2/3 do diâmetro normal da traqueia, a predileção do ar vai ser passar por aí, gerando um distúrbio ventilatório. Como eu trato isso? Você vai fazer o famoso curativo de 3 pontas. Você vai colocar, vai vedar, preferencialmente com um plástico estéreo, e fecha em 3 pontas, de forma que quando o paciente expire, o ar saia. Quando ele inspira, o ar não volta, pois o plástico estéreo evita que o ar entre de volta à cavidade pleural. Dúvida que você vai perguntar, você vai dizer, e a drenagem vai ser no mesmo orifício? Preferencialmente em outro orifício, a não ser que seja um orifício pequeno, um defeito pequeno na parede torácica. Nossa, tá ruim hoje a dicção. A não ser que seja um orifício pequeno na parede torácica. Entretanto, na maioria das vezes, como é um pneumo aberto, você vai ter orifícios bem grandes e aí a cirurgia torácica vai fechar. Você coloca o curativo de 3 pontas, conforme está aqui na próxima foto, como você vai ver agora. Está aí o exemplo de um curativo de 3 pontas. Aqui, nessa parte que não tem o esparadrapo, é por onde vai passar o ar. Na expiração o ar vai sair e na inspiração ele não retorna, pois essa bolsa plástica vai ficar contra o orifício, ok?
Vamos à próxima. Hemotórax maciço. Quando você drena um tórax, você tem um hemitórax como esse aí, todo velado. Você já disse que é um hemotórax maciço. Na drenagem você teve entre 1.200 e 1.500 mililitros de sangue, ou 200 ml por hora durante 4 horas de drenagem, você tem um hemotórax maciço. Muitas vezes esses pacientes, além da drenagem pleural, vão precisar de toracotomia para sutura ou ligadura dos vasos que estão sangrando. Em alguns poucos casos você vai ter resolução somente com a drenagem. Então aí nós temos o hemotórax maciço, mais uma foto de uma radiografia. O tamponamento cardíaco é uma lesão característica de ferimentos penetrantes. Apesar de nós encontrarmos aí a descrição de ferimentos contusos, traumatismos contusos, que se caracterizam por estarem associados mais frequentemente a contusões miocárdicas e contusões pulmonares pela proximidade, o tamponamento cardíaco pode acontecer em trauma contuso, porém é inerente a trauma penetrante por arma branca. Arma de fogo, o paciente tem que ter muita sorte para pegar de raspão. O que é que acontece? Você tem uma lesão cardíaca e o sangue acumula entre o pericárdio e o músculo cardíaco, fazendo com que o coração não consiga cumprir sua função e a sua sístole e diástole ficam comprometidos. Você vai ter hipofonese de Bulha, você vai ter hipotensão e você vai ter turgência jugular, famosa tríade de Beck. O paciente tem que ir para a cirurgia para fazer uma rafia do coração, uma cardiorrafia, porém na urgência, já que você não sabe abrir tórax, você é um médico generalista, o que você fará é a pericardiocentese. E lembre-se, isso cai em prova de residência. Para que você faça a pericardiocentese, previamente você tem que monitorar esse paciente. Do contrário, você não tem que saber, não tem como saber se você está com a agulha no saco pericárdico, ok? Então aqui um exemplo, um slide que eu coloquei para você diferenciar pneumotórax hipertensivo do tamponamento cardíaco. Então no pneumotórax hipertensivo você tem hipotensão, no tamponamento também. O abafamento de bulhas pode acontecer no pneumo hipertensivo ou não, no tamponamento cardíaco sem dúvida vai acontecer. Turgência jugular você vai ter em ambos, né? O murmúrio vesicular, no caso do tamponamento cardíaco, presente, no caso do pneumo hipertensivo, ausente. Timpanismo, a percussão no pneumo hipertensivo e no tamponamento cardíaco, não. Você vai ter som claro pulmonar. Existem as outras lesões potencialmente ameaçadoras à vida. Você vai ter pneumo simples, hemotórax simples. Essas lesões muitas vezes passam despercebidas. Pacientes com pneumo simples muitas vezes não apresentam alterações. Você resolveu o A, você chega no B, tem uma discreta alteração na ausculta, mas a saturação está em 95, 97 e você segue no seu exame físico, no C e no D. E às vezes, nas radiografias, quando você vai efetuá-las, aí você se depara com essas lesões. Tórax instável acontece quando você tem 2 ou mais fraturas em 2 ou mais arcos costais, e aí você tem um movimento paradoxal. O tórax normal se mexe diferente dessa parte do tórax que foi fraturada. Na expiração, o tórax normal se abaixa, o tórax que está fraturado, a parte do tórax, ela se afasta, se expande, e na inspiração é o oposto. Tem um vídeo aí que vocês vão ver. Então, o tórax instável é uma lesão potencialmente ameaçadora à vida, conforme o ATLS relata. Geralmente, você tem contusão pulmonar associada e esses pacientes têm muita dor. No tratamento se deve fazer sedação da dor e cuidado com a hidratação. Muitas vezes a hiperidratação leva a extravasamento de líquido para o extravascular, podendo levar a edema pulmonar. Contusão pulmonar também pode acontecer, contusão miocárdica. Tem uma lesão que eu não concordo que esteja aí nas lesões potencialmente ameaçadoras à vida. A meu ver, esta é uma lesão ameaçadora à vida, deve ser abordada o quanto antes, que é a ruptura traumática de aorta. Isso é da minha área, né? Eu sou cirurgião vascular. Acontece nos pacientes cuja ocorrência foi por desaceleração brusca, pacientes que muitas vezes estão alcoolizados ou que estão sob efeito de drogas e batem seus carros ou suas motos em alta velocidade. Por inércia, os seus órgãos internos seguem em movimento e no nível do ligamento arterioso a aorta se rompe. Nessa ruptura, muitos pacientes morrem imediatamente. Outros pacientes têm os tecidos circunjacentes como uma parte de contenção da hemorragia. A aorta se rompeu, mas se rompeu parcialmente. Vai se romper em definitivo o quanto antes. Se ele conseguiu chegar vivo ao hospital, deve ser submetido o quanto antes à cirurgia.
e aí vai ser ou cirurgia aberta ou endovascular, que é preferível. E você tem também a ruptura traumática do diafragma, quando você tem principalmente à esquerda lesão do diafragma e a passagem do estômago e das alças intestinais para dentro do hemitórax esquerdo. No diagnóstico, é possível você conseguir enxergar a sonda que você colocou ou pela boca ou pelo nariz, ou orogástrica ou nasogástrica, dentro do estômago pela radiografia do tórax. Nós vamos ver aí. Aqui nós temos um pneumotórax simples, o pulmão está todo colabado aqui, você vai ter que fazer toractomia e drenagem pleural, conforme eu falei. O hemotórax simples, aqui você tem o sinal chamado parábola de Damozot, e o que você vai fazer é toractomia e drenagem pleural, mais uma vez, vai resolver o problema do paciente. Aqui nós temos um paciente com um tórax instável. Perceba o que acontece quando ele respira. Esse vídeo é da internet, não é vídeo meu, ok? Então, por isso que eu coloquei ali, vídeo internet. Isso é um tórax instável. Fratura de 2 ou mais arcos em 2 ou mais lugares. Nesse caso, a lesão é grave porque você tem, provavelmente, uma fratura na região do externo. Próximo caso, contusão pulmonar. Você tem aqui sinais de hemorragias difusas. Você não tem um hemotórax propriamente dito. O trauma é tão considerável que você tem hemorragias difusas. O diagnóstico é clínico radiográfico. Normalmente você não precisa drenar. Cuidado na hiperidratação. E também está associado frequentemente com traumas cardíacos e contusões miocárdicas. Neste caso aqui, nós temos o alargamento mediastinal, que é exatamente o que eu falei da ruptura traumática de aorta. É uma lesão gravíssima, esse paciente tem que ser operado ou por endovascular ou por cirurgia aberta, preferencialmente endovascular, pois a mortalidade é altíssima já durante o trauma e você pode fazer com que esse paciente sobreviva com a endoprótese. Aqui mais uma foto de uma ruptura traumática de aorta, um alargamento mediastinal. Aqui também um alargamento mediastinal, uma ruptura. E aqui nessa foto você tem uma prótese que foi colocada na aorta, uma prótese de Dacron. E aqui nesta outra foto você tem o estômago praticamente dentro da cavidade pleural à esquerda. Lembre-se que a direita não é tão frequente, pois o fígado está protegendo esta área. Aqui nós temos do livro Oxford Textbook of Surgery o estômago do lado do pulmão. Então não se esqueçam do ABCDE, pessoal. Se vocês abordam o ABCDE, não tem como esquecer a parte de trauma torácico. Se você aprende a drenar um tórax, você vai resolver mais de 80% dos casos que precisam de intervenção. Reconheça as lesões ameaçadoras à vida e trate-as prontamente. Na dúvida se você vai drenar, se o paciente está instável, você resolveu o A e no B você está ali em dúvida, murmúrio está ausente, você não sabe o que vai fazer, mas está saturando mal, drena o tórax. O paciente não vai reclamar disso, você vai acertar muito mais. Contactar o cirurgião precocemente e transferir o paciente após a estabilidade do quadro e quando não houver tratamento definitivo no seu serviço. Essa é a minha página do YouTube, essa é a minha página franklinandrade.com.br e minha página também do Instagram. Vamos à próxima aula. Um abraço. Até a próxima.